Olá amigos, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Hoje nosso assunto é veículos elétricos. Este vídeo não é patrocinado, não tenho patrocínio de nenhuma montadora, não defendo nenhum interesse aqui. Portanto, vocês vão encontrar aqui, neste vídeo, informações que vocês não acham em nenhum outro local. Vou procurar fazer o melhor para que vocês tenham um bom entendimento do assunto. Então, veículos elétricos valem a pena no Brasil? Quando faço essa pergunta, carro elétrico vale a pena? Você logo pensa que sou contra o carro elétrico. Mas carro elétrico faz parte do meu sonho de consumo. Penso, quem tem carro a combustão hoje se imagina comprando um veículo elétrico um determinado dia. Mas também todos nós sabemos que os preços dos veículos elétricos não são nada competitivos, principalmente no Brasil. Se você não se importa com o preço, tem apelos de meio ambiente ou não se preocupa com o custo-benefício, este já é um bom negócio. O carro elétrico. Sua história é tão velha quanto o próprio automóvel. Já no século XIX, a categoria dos elétricos era mais desejada que a dos carros a combustão. O que aconteceu então? A transição elétrica nos últimos tempos sendo considerada como um modismo na indústria automotiva. O que pouco se aborda, no entanto, é o fato de os modelos movidos a bateria já terem sido vistos como um tipo de padrão de transporte urbano e até um sonho de consumo. Isto se deu há 120 anos atrás, na década de 1900, quando os carros elétricos eles disputavam o mercado lado a lado com os veículos a gasolina, especialmente como alternativas de luxo para a classe alta, táxis e vans. A descoberta da propulsão elétrica remonta ao início do século XIX, quando o padre e médium húngaro Anius Jedlik construiu uma unidade que já continha componentes básicos de um motor a bateria, ou seja, estator, rotor e comutador. Mas para o fim do século, no ano de 1881, o inventor francês Gustave Trouvé apresentou o primeiro carro elétrico completo no Congresso Internacional de Eletricidade, em Paris. A partir daí, foram surgindo as primeiras marcas especializadas na Europa e, por conseguinte, nos Estados Unidos. Nos anos de 1900, os carros elétricos já tinham se tornado uma das formas de propulsão mais populares do planeta. Nova York, por exemplo, abrigava uma frota inteira de táxis movidos a bateria, com os elétricos compondo 1/3 de todo o efetivo da cidade. Eram carros fáceis de se operar, não precisavam de uma manivela para dar partida e, de quebra, não exigiam destreza para a troca de marchas, como no modelo a gasolina da época. Tornaram-se ainda, como supracitado, modelos de luxo para mulheres da burguesia, pelo fato de não produzirem ruído e excesso de vibrações. Para se ter uma ideia, o carro elétrico se tornou tão grande na indústria automotiva que, uma das poucas vezes que o esporte a motor entrou nos Jogos Olímpicos, em Paris, 1900, havia categorias específicas para modelos movidos a bateria, detalhadamente provas de 300 km para táxis
Ivans, estou sempre trazendo conteúdos interessantes para todos vocês. Não se esqueçam de deixar o joinha aí, dar seu like para me incentivar a trazer outros conteúdos interessantes. Mais à frente darei para vocês uma informação muito interessante, onde vocês poderão analisar detalhadamente várias marcas de carros elétricos disponíveis hoje no mercado em todo o mundo. Fiquem atentos, fiquem ligados, prestem atenção, prestem atenção. Fiquem atentos, fiquem ligados. O primeiro carro, inclusive, a exceder a barreira de 100 km/h foi um modelo elétrico, o jamais contente, projetado pelo belga Camille Genatzi em 1899. Gosto muito dessa foto. O emblemático desta foto é o carregador à direita. Sempre foi minha curiosidade entender os carregadores de bateria daquela época, pois ainda não existia a eletrônica de estado sólido. Muito antes da Tesla de Elon Musk, carros elétricos já circulavam pelas ruas de várias cidades dos Estados Unidos. Em 1901, estima-se que 38% dos veículos eram elétricos, 40% eram movidos a vapor e apenas 22% eram veículos a gasolina. Mas, como era um carro elétrico fabricado há mais de 100 anos, este da foto é o modelo Milburn Electric Model 27. Foi fabricado em 1917. Neste ano, alguns modelos mais populares, como o Columbia Electric e o Baker Electric, já não eram mais fabricados, mas permanecia em linha o mais vendido de todos, o Detroit Electric, que chegou a ter produção mensal de 2.000 unidades. O Milburn não era dos modelos mais baratos, custava $1.585. Era muito leve, com carroceria alta, estilo cabine telefônica. Cara, dá para pensar, um carro naquela época custando $1.585. Hoje, carro elétrico aí de qualidade, mais barato, é tudo acima de $30.000. Aqui nós podemos ver o veículo elétrico e suas baterias. O motor era traseiro e extremamente simples. Possuía 12 baterias comuns interligadas de 6 volts. No caso aqui deste exemplar, foram substituídas por baterias de 12 volts, sendo 8 baterias na dianteira e 4 baterias na traseira. A velocidade máxima desse veículo aí era 40 km/h e uma autonomia de cerca de 96,5 km com carga máxima. Aqui vemos um outro veículo. Este modelo é muito parecido com uma carruagem daquelas movidas a cavalo, mas trata-se de um carro de 1888. Este é um modelo bem mais simpático. É um Baker elétrico. Ele já foi mencionado anteriormente. É um veículo de 1912. Maravilha, né? Gostei muito desse modelo. Este parece um carro para uma família. Estou vendo ele aí transportando 3 passageiros. Este outro modelo parece que é um modelo usado por negócio, né? Parece bem compacto. Vemos que são situações bem interessantes. Notamos, né, através desse breve histórico aí, que o carro elétrico realmente não é nenhuma novidade. Eles estavam circulando por aí, né, desde 1900. Mas por que o carro elétrico não deu certo nessa época? Qual foi o problema? Qual a causa do declínio?
A produção de carros elétricos nos Estados Unidos teve seu auge em 1912. No entanto, conforme a tecnologia de combustão interna no início do século foi avançando, pouco a pouco a gasolina ganhou terreno. Neste ano, do pico de produção dos modelos a bateria, Charles Kettering, futuro diretor de pesquisa da General Motors, inventou o motor de arranque, que, aposentando a incômoda manivela, deixou os carros a combustão mais interessantes para o público, além de serem mais baratos. Após a Primeira Guerra Mundial, o sistema rodoviário dos Estados Unidos melhorou muito e os motoristas preferiram carros com maior autonomia, apesar de todos os feitos de Kettering. A descoberta de petróleo bruto no Texas também reduziu o preço da gasolina e já no início dos anos de 1920, o boom dos carros elétricos da década de 1900 se tornaram uma coisa do passado. Um fator menos radical entrou na equação. Mulheres preferiam os elétricos. Não precisava se sujar, nem exigia força na manivela. Os elétricos acabaram ganhando a fama de carro de mulher. E o marketing dos carros a combustão começou a ressaltar o aspecto másculo de dirigir, como faz até hoje. Os consumidores compraram essa ideia e os elétricos ficaram no passado. Bem, se você gostou dessa história, vou deixar aqui 2 sites bem interessantes onde você vai poder pesquisar e aprender um pouco mais sobre a história do carro elétrico. Se você não domina o inglês, você pode usar o Google Tradutor, que vai bem. Eu fiz um aquecimento, né? Um assunto mais técnico, nós vamos entrar agora, que vai ser realmente a comparação do custo-benefício dos veículos. Então, presta atenção, fica ligado, presta atenção que vem coisa aí, vem coisa pela frente aí. Vamos dar uma parada para pensar. Um dia ainda terei um carro elétrico? Seria hoje o momento certo? Eu vou tentar dar alguns pontos de partida bem objetivos para direcionar a sua decisão. Vamos comparar 2 veículos de aproximadamente mesma categoria. O Jaque EV7L. Cruze LTZ Premier, topo de linha aí da Chevrolet. Então, lancei aqui os preços do dia 14/6. Esse Jaque ele custa R$ 259.900, já com o carregador. O Cruze LTZ Premier 2022, custando R$ 167.650. A diferença de preço entre os dois hoje situa-se na faixa de R$ 92.250. Se eu considerar a gasolina 7,50 o litro, essa diferença de valor aí, 92.250, você paga a mais nesse veículo elétrico equivale a 12.300 litros de combustível. Supondo que o Cruze faça uma média de 10 km por litro, uma média otimista, né? Porque aí tem que computar a cidade, estrada. Esses 12.300 litros, eles vão equivaler a aproximadamente 123.000 quilômetros rodados. Até aqui, espero que tenha entendido. Vamos seguir. Para você alcançar esses 123.000 quilômetros, temos o seguinte. Caso você rode 20.000 quilômetros por ano, teoricamente, você vai levar 6 anos e 2 meses para atingir esses 123.000 quilômetros. Se você roda 40.000 quilômetros ao ano, teoricamente você vai levar 3 anos e 1 mês. Na minha opinião, devido ao carro elétrico ainda ser um veículo urbano, questão de autonomia, né? A gente sabe que essa autonomia é baixa, será difícil rodar 40.000 quilômetros por ano num carro unicamente elétrico. Mas isso não importa no momento. Prossigamos com o raciocínio, porque o veículo elétrico ele também tem custos de rodagem.
Vamos calcular o consumo do veículo da JAC, o IEV-7L. Do ciclo chinês, que é um ciclo otimista que vem nas informações de catálogo do automóvel, ele vai rodar 402 km com uma carga de 50 kWh. Se eu supor que o kWh vale R$1, para facilitar meus cálculos, essa carga vai custar R$50. Na vida real, as pesquisas que eu fiz na internet, eu verifiquei que vários testes foram feitos por usuários e ele dá 268 km em média com 50 kWh, ou seja, com R$50 eu consigo rodar 268 km. Então, em 123 mil quilômetros, teremos 123 mil quilômetros dividido por 268 quilômetros, 458 recargas aproximadamente a R$50 cada uma, que vai me custar 22.948. Então, ao longo desses 123 mil quilômetros, esse carro vai me dar uma despesa de combustível, no caso eletricidade, de quilowatt-hora, de R$22.948. Bem, comparando os dois veículos agora, o JAC IEV custa na agência 259 mil, mais os 22.948 de recarga elétrica que eu vou gastar para rodar esses 123 mil quilômetros. E o Cruze vai me sair nessa mesma quilometragem por 259.900. Então existe uma pequena diferença entre os dois carros durante esses 123 mil quilômetros. Mas geralmente a maioria dos usuários, né, eles trocam o carro antes dos 4 anos. Então tem que se pensar muito ainda hoje na compra de um carro elétrico, no custo-benefício. Se você estiver pensando no custo-benefício, realmente fica difícil. Mas existem outras razões para a compra de um carro elétrico. Vamos continuar a nossa conversa. Então, após rodar 123 mil quilômetros, estes serão os custos dos veículos. O JAC elétrico vai me sair por 281.948 e o Cruze por 259.900. Note bem, se a gente considerar a troca de óleo, filtro, PVA, seguro, manutenção, etc., pode até ser que esses valores se aproximem bastante. Mas se você roda abaixo de 123 mil quilômetros, independente do tempo, eu acredito que o carro a combustão ainda vai levar vantagem. Para fazer justiça, ainda temos outra variável, que é a inflação energética. Os dois combustíveis, eles sobem mais que a inflação, ou seja, sobem acima da inflação, tanto a energia elétrica quanto o combustível fóssil. Na medida que o combustível fóssil subir mais que a energia elétrica, o veículo elétrico vai ficar cada vez mais atrativo, mais competitivo. Vamos dar um passo à frente. Em 123 mil quilômetros, gastou-se 22.948 kWh. Corresponde a 268 recargas de 50 kWh. Então, suponhamos que rode somente 20 mil km por ano. São 20 mil dividido por 268, 75 recargas ano, que dá 3.750 kWh ano. Corresponde a 312,50 kWh mês de consumo. Joinha aí, acompanhando, beleza? Então vamos em frente. Agora instala-se um gerador solar para 320 kWh mês somente para o veículo. Presta atenção, presta atenção. Valor desse gerador, 13.050. Agora temos energia de graça do sol. Beleza? Carro elétrico, energia de graça do sol. Como o veículo é urbano, sempre terá energia elétrica de graça. Qual o valor do veículo elétrico agora? Ou seja, quanto que esse veículo vai me custar agora? JAC IEV-7L. Vai me custar 259 mil, mais 13.050 do sistema solar, igual a 272.050. Por esse preço, temos um veículo elétrico com custo zero de combustível. Melhorou um pouco, certo?
Agora podemos conversar novamente. Vamos entender esse comparativo. Desculpe, o vídeo está se estendendo demais, mas eu acho que está sendo interessante, tá trazendo muita informação boa. Não esqueça de dar seu joinha e deixar seu like. Eu trouxe mais uma tabelinha aqui para ilustrar melhor as coisas. Nós temos 3 veículos aqui agora. Temos o Cruze, o veículo da Jaque e um que está aí na internet circulando, chamado Zero Lightyear. Custa 1.300.000. Vamos fazer os mesmos comparativos, né? Eles estão aí na tabela, claro, para se ver. Por aqui fica evidente, né, que quanto mais caro o veículo, fica difícil dele se pagar. Por exemplo, esse último veículo aí, o Zero Lightyear, se você rodar somente 20 mil quilômetros por ano, você vai demorar 75 anos para chegar num ponto que o preço dele se iguale a um Cruze. E 37 anos se você rodar 40 mil quilômetros por ano. Então, assim, esses veículos elétricos, eles quando tem um preço muito elevado, ele nunca se paga. O cliente só vai comprar isso aí, provavelmente por impulso. Questões econômicas, ele não se paga nunca. Então, o preço do veículo elétrico tem que abaixar muito para que as coisas se aconteçam, para que as curvas de consumo se cruzem. Isso é evidente para mim. Então vem aquela pergunta: o veículo elétrico já vale a pena hoje? Pense questões de autonomia, que é um problema, né? Ainda é um problema, e esse foi um dos problemas do carro no início lá no final do século XIX, início do século XX, né? Esse foi uma das questões que pegaram bastante. Então é você que vai me responder: o veículo elétrico vale a pena? Sim ou não? Pense. Caso você queira ir um pouquinho mais além, eu estou indicando esses sites aqui. Pode entrar lá que tem muita informação interessante. Vocês tiveram a paciência de ficar até aqui. Conforme prometi, vou mandar um bônus aqui no final. Fique ligado que este site é muito interessante, pode te ajudar no dimensionamento de carregadores e conhecer melhor todos os veículos elétricos. Vamos então. Aí pessoal, conforme falei, estou aqui no site EVCompare. Vou dar uma geral aqui para vocês terem uma ideia. Primeiro eu vou aqui escolher a marca. Como eu estou trabalhando com a Jaque aqui, eu vou escolher a Jaque. Tá aqui, escolhi Jaque. Quando eu escolho Jaque, vem o modelo que eu quero escolher. Eu vou escolher o modelo do meu vídeo. Escolhi aqui, tá aí o modelo, ok? Aqui das respectivas tomadas que eu posso ter para alimentar o carregador desse veículo. Vou subir um pouquinho aqui para ter uma visão melhor, entendeu? Da situação. Eu vou pegar, por exemplo, uma aqui do Tocantins, 220 volts. Né? Não vou escolher nenhuma dessas aqui não. Peguei uma tomada específica, 10 amperes. Vou supor que vou descarregar o carro até 20% e só vou carregar até 80%. Final autonomia aqui até 242 km e no mínimo aqui de 60. O tempo para essa recarga vai ser 10 horas e 36 minutos. O soquete tem que ter pelo menos 2,2 kW e o tanto que a bateria vai receber é 2 kW. Eu vou aumentar aqui agora para uma tomada de 20 amperes, que consegue colocar 20 amperes. Bom, aí eu já diminui o tempo de carga aqui, eu já consigo, eu preciso de um soquete, né, uma tomada com saída de 4,4 kW e eu consigo colocar 4 kW na bateria, mas o tempo de carga aqui é 5 horas e 18 minutos. Você pode pensar, cara, eu vou colocar muito mais corrente aqui, vou diminuir esse tempo de carga, só que isso não funciona assim não, aí fica ligado, presta atenção no macete aí. Eu vou passar aqui agora para trifásico. Teoricamente eu vou ter mais potência, então eu vou em 380 volts, que atenção, que Tocantins, vou colocar um sistema com 380 volts. Ok? Bom, vou baixar aqui para 10 amperes só para ver o que vai acontecer, qualquer coisa eu volto.
10 amperes, 10 amperes, beleza. Então, coloquei 10 amperes, eu consigo dar carga nesse veículo em 3 horas e 33 minutos. Eu preciso de uma tomada de 6,6 kW e vou colocar 5,9 kW na bateria, ok? Aí você vai falar, poxa vida, então eu vou aumentar essa corrente aqui para 15 amperes que eu vou carregar isso mais rápido, beleza? Beleza, então vou aumentar aqui para 15 amperes. 15 amperes. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? O tempo de recarga passou de 3 horas e 33 para 3 horas e 20. Eu preciso de um soquete de quase 10 kW e só vou conseguir colocar no carro 6,3. Por quê? Aí está o pulo do gato, amigo, que eu estou te passando aqui. É porque o painel de recarga do veículo não permite mais que 7 kW. Então não adianta você crescer demais com a potência de recarga, que o limite que ele aguenta é 7. Passou de 7 ele trava, isso praticamente não altera em nada aqui o tempo de recarga. Por exemplo, eu vou aumentar aqui, botar mais potência, eu vou para 20, estou com agora 13,2 kW, cara, mas como ele só admite 7 kWh, eu só consegui colocar 6,3 no carro e o tempo de recarga continua o mesmo, então isso não resolveu o meu problema, beleza? Vou abaixando aqui, vou baixando aqui, vou baixando, tá, baixando, aqui cheguei a 10 amperes, aí beleza, 10 amperes já liberou, tá? Então eu preciso do soquete 6,6, eu consigo colocar 6 kW no bichinho aqui. Vou dar só mais uma baixada aqui, tá? Vou pegar aqui, eu vou colocar aqui R$1. Quanto que o quilowatt custa R$1? Subindo aqui, demorando um pouquinho, mas vai chegar lá, subindo aqui, subindo, presta atenção, subindo, mas quanto kWh custa R$1. Então, para dessa carga sair de 20% e chegar a 80%, com uma tomada de 6,6 kW, injetando 5,9 kW na bateria durante 3 horas e 33 minutos, eu vou gastar R$23,33. Positivo? Aí, cara, eu posso ter essas tomadas padrões também. Você pode escolher uma tomada padrão dessa aqui. Eu vou escolher uma dessa aqui, ó, 230 volts para tomada padrão dessa aqui. Tá aqui essa tomada, beleza? A potência aqui tá baixa, entendeu? Aí eu vou precisar para essa carga com essa tomada 6 horas e 20 minutos. Eu vou conseguir injetar 3,3 kW nele e vou gastar os 23,33. Bom, aí você pode dar uma mexida geral aqui e ver. Esse é o site, ok? Tá aí, beleza? Tranquilo. Aí vocês agora é com vocês. Quero agradecer a todos que tiveram a paciência de ficar aqui até o final. Mais uma vez, peço o joinha, o like, mande seus comentários e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.